Olá pessoal, é o Eliano, instrutor do Corpo de Dor, e vamos falar das dores do ambiente, as dores que a parede da sua casa pode transmitir, a dor que a terra do seu terreno pode lhe passar. É engraçado falar assim, porque na verdade é impossível da gente perceber isso, mas eu vou falar sobre geobiologia, eu vou falar sobre a ciência que estuda a terra, a vida da terra e a forma como ela nos afeta. E por incrível que pareça, essa geobiologia está associada já desde os tempos de desenvolvimento da harmonia arquitetônica. Então, desde os nossos antepassados que colocavam pedrinhas, pedrões também, em certas situações, inclusive a própria natureza já molda estruturas maravilhosas que a gente vê em vários totens, dolmens, enfim, estruturas de pedra que são vistas em locais e terrenos que nos encantam. Mas, por isso, pode ter certeza que atrás dessa beleza existe sim uma proporção que deve ser analisada. Então, quando a gente fala de geobiologia, quando a gente fala da ciência que está por trás disso, do estudo da vida na Terra, a gente tem que levar em conta primeiro fatores elétricos, eletromagnéticos, e isso já deixou de ser uma ciência empírica ou uma ciência paralela, porque está isso incluído na Europa muito mais do que aqui, para os arquitetos iniciantes, digamos assim, não estou cogitando nem cobrando nada de ninguém, só que também surgiu com a parceria de muitos médicos na França, na Inglaterra, no século passado, que observavam casos clínicos de pessoas com relações com certos padrões, por exemplo, cardiovasculares, em determinada região de uma cidade. E muitos desses médicos que hoje desenvolveram, junto com a radiestesia, que é o estudo das radiações, das vibrações, que eu falo muito no corpo vibracional. Inclusive, para quem não baixou o e-book, não baixou o material que está lá, baixe. Façam os testes, estudem aquele livro e façam também a remoção daquelas interferências que podem ser feitas através dos gráficos. Vocês vão ver como tem coisa interessante para vocês aprenderem. Então, eu vou falando da geobiologia para vocês e vou fazer referência a um livro, tá? Que está aqui na minha mão, do Antônio Rodrigues. Eu gosto muito, ele é fininho, ó, fácil de ler, e eu quero muito que vocês utilizem ele como base de princípio. Para quem não conhece, eu acho que já vale a pena para entender as relações de como um ambiente, como uma estrutura que está ao redor de vocês pode fazer mal. E de que forma vocês também sabem ou sentem quando é bem-vindo, quando você se sente bem numa casa. Porque imagine se você numa casa mal assombrada, a mais assustadora possível. O que vai ter dentro de uma casa dessas? Obviamente você deve estar pensando, vazia, teias de aranha, poeira, sujeira, é mais ou menos isso. E uma casa bonita, alegre, feliz, com flores, colorido, móveis, harmonia, beleza arquitetônica, e é mais ou menos isso. Então, entre esses dois extremos, a geobiologia e a radiestesia se casaram. E no curso do Corpo de Dor, eu vou falar sobre isso e de que forma vocês podem utilizar no dia a dia e capacitando o cliente de vocês a perceber se a estrutura da casa dele está oferecendo condições ou não. Acompanhe nesse post, então, o que eu vou falar e umas dicas simples, mas que valem muito para qualquer pessoa, inclusive você. Então, para explicar melhor, os pioneiros dessas áreas, eles tiveram problemas graves, porque eles tinham que usar aquelas varinhas, em forma de V, que eles iam na terra, e elas se encurvavam em cima de uma linha de Hartmann, de uma força natural, às vezes por correntes de veios de água. Inclusive o uso do pêndulo, daquela bolinha, para quem não conhece, que fica pendurada numa hastezinha de metal, que ela faz com que a vibração da Terra faça girar em certo sentido. Então, para alguns, se isso parecer muito estranho, eu aconselho vocês a estudarem e começarem a se entenderem em radiestesia. Para os que já conhecem, tenho certeza que a arquitetura moderna do futuro vai se basear muito nisso. Então, usando o livro, tem algumas imagens e algumas figuras interessantes, só que uma só para comentar, que na França, na década de 70, o Dr. Jean Moulis, deve ser assim que se fala, ele evidenciou, através de atendimentos com certos indivíduos num determinado período ou quarteirão de uma cidade que sofriam constantemente de problemas cardiovasculares. Então eles fizeram a pesquisa junto com arquitetos em algumas as sessões dentro da prefeitura e observaram que naquelas regiões das casas, como tem na imagem que está passando aí para vocês, as casas estavam construídas em cima de leitos que evidenciavam o quê? Características de falhas no subsolo, tanto de parte radioativa quanto correntes de água.
Então, olha só, isso estava causando distúrbios e esses distúrbios podem ocorrer, inclusive, agora na sua casa, podem ocorrer em você e pode ser por interferência, inclusive, de equipamentos elétricos, inclusive por o terreno não ter uma acomodação adequada e também até gerando, então, situações de saúde que você pode muitas vezes não controlar. Por exemplo, gripes recorrentes, problemas de tontura, dores, mas normalmente todos os indivíduos da casa podem experimentar isso. Agora, se o seu quarto, seu cômodo também estiver com problemas nessa área, você pode estar sofrendo problema só você. Eu vou dar umas dicas depois para vocês. Mas o autor faz ressalvas de que a geobiologia tem sido usada de forma despretensiosa e de forma errônea muitas vezes. Se você chegar numa casa e ver gráficos de radiestesia nas paredes e tal, bom, em algumas situações eles podem promover certo alívio no ambiente, oferecer uma sensação de paz e tudo. Mas se houver falhas no solo não forem evidenciadas, eles não vão funcionar. E a geobiologia não é uma crença, ela é um estudo sério e científico, sim. E eu aconselho todos a estudarem bastante porque pode ocorrer mudanças maravilhosas tanto com o seu desenvolver quanto das pessoas que estão com problemas de saúde na sua casa ou dos seus clientes. Segue agora nesse quadro o índice de nocividades gerais, tá? Que eu vou passar para vocês já terem uma forma de observar isso agora. Então, seguindo a mesma linha do autor e de muitos outros que vocês vão pesquisar, o que causam riscos à sua saúde no quadro geral? Primeiro, dessas partes geológicas, de radiação e campo magnético. Segundo, correntes de água, pode tanto ao ar livre quanto subterrâneas. Fontes de água mineral também podem ocorrer embaixo da sua casa e você não sabe. Falhas geológicas secas, rachaduras no terreno, muito seco. Enfim, observem isso. Como anda a natureza ao redor da sua casa? Se não tiver, claro, você vai ter que olhar a estrutura dos prédios e os comprometimentos gerais. Construções em cima de jazidas minerais, antigos pântanos ou regiões que são úmidas, é muito comum aqui na serra onde eu moro isso. As pessoas apresentam problemas respiratórios porque esse ambiente pode afetar a ionização da região e deixar o oxigênio muito baixo, permitindo a proliferação de bactérias, fungos, enfim, no ambiente. Isso é muito interessante. Alterações naturais, que podem ocorrer também no magnetismo, os troncos de árvores apodrecidos ou flores que não conseguem se manter no terreno, isso pode sim representar um vazamento e um problema nocivo. Algumas cavernas interiores, inclusive gás radônico que a própria terra emana. Essa é uma das nocividades gerais, tá? As outras, assim, que são comuns dentro das casas, assim, são as eletrônicas, Então, nesse quadro de agora, eu vou falar rapidinho. Do grupo da parte elétrica, teríamos aparelhos de TV, computadores, centrais de alarme, transmissores de rádio, celulares, muitos próximos de vocês, telefones, inclusive sem fio, porque eles têm bateria. Então, cuidem a acumulação desses materiais eletrônicos com vocês, inclusive em stand-by, permitam que eles fiquem desligados. Bom, para encerrar o comentário geral, eu vou apresentar agora mais uma imagem para vocês, que também está nesse livro, que fala justamente de um cruzamento de redes. E nessa imagem, se vocês verem bem no centro da linha de Hartmann e de Corr, tem um obelisco em cima. Então, foi desenvolvido dentro dessa sociedade, digamos assim, desse local, foi construído em cima justamente para equilibrar, porque aquilo ali é um encontro de grandes veias de energia e causariam desequilíbrios dentro da saúde das pessoas. Então, foi construído um obelisco para possibilitar a harmonia daquele local. E como eu disse a vocês, então, dicas simples, para vocês aplicarem na casa de vocês. Olhem para o quarto de vocês agora ou para o local que vocês estão. Tentem perceber se o ambiente oferece comodidade de temperatura, Se não é quente nem muito frio. Se as pessoas relatam que é muito quente ou muito frio. Isso já é um sinal. Segundo, se você é uma pessoa muito ansiosa, eu peço que você evite, de todas as formas, temperaturas muito quentes. Cores muito fortes, cores quentes, vermelho, amarelo, laranja no ambiente, para que não cause uma certa excitação da sua parte, porque as cores influenciam, E da parte contrária, se você for uma pessoa depressiva, evite cores frias no ambiente, isso é muito importante. Ar parado também, e evite as cores mais claras, marfim, gelo, o azul, mais claro também, e alguns tons de verde muito claro, porque na verdade essas são cores que acabam acalmando mais e você precisa estimular.
Isso é uma dica importante, dê uma olhadinha na sua região. Bom, agora se você tirar um tempinho, né, pense um pouquinho sobre o que eu falei, pode deixar um comentário aí para mim, embaixo aqui na página, tá? O post vai ter alguns dados simples, como eu disse aqui agora, porque eu quero que vocês se introduzam nessa área e também se preparem, porque no curso vai ter detalhes maravilhosos e vão ter dicas que realmente vocês vão gostar bastante. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, e fiquem conosco e acompanhem os próximos posts e vídeos. Obrigado!